Vamos lá, Bragantino, na tela da Band, vitória 1-0 contra o Flamengo. Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino conseguiu dar um alívio para o torcedor ao bater o Flamengo em Bragança Paulista. Logo no início da partida, o Massa Bruta já entrou marcando forte. Elinho cruzou para Ítalo cabecear e levar perigo ao gol de Hugo. Melhor no primeiro tempo, o Braga não deu mole para o time carioca. Após cobrança de falta e no rebote, Elinho tentou acertar um chutão. Aos 17 minutos, o time da casa conseguiu abrir o placar com uma ajudinha do adversário. Arthur, após cobrança de falta, mandou para a área. Andréas tentou afastar de cabeça para trás, mas a bola acabou sobrando para Luan Cândido, livre na pequena área, cabecear e marcar. O Flamengo até melhorou no final da primeira etapa e começou a se soltar mais em campo. Vitinho tentou um chute de fora da área, mas Cleiton acabou defendendo. No finalzinho do primeiro tempo, mais uma vez, Vitinho teve uma grande oportunidade de deixar tudo igual. Everton Ribeiro lançou para o camisa 11 e com o goleiro vendido, ele não soube concluir o lance e acabou chutando para fora. O time de Bragança voltou para o jogo mantendo a mesma pressão da etapa inicial. Elinho levantou pela esquerda e Natan apareceu livre na área. Por muito pouco, o segundo gol do Massa Bruta não aconteceu. E o Flamengo também voltou mais ligado no segundo tempo. Andréas invadiu a área, cortou o zagueiro do Bragantino e acabou sofrendo pênalti. O árbitro marcou em campo, sem ajuda do VAR. Mas o próprio VAR entrou na parada e anulou a jogada. Mas o grande protagonista do jogo foi o goleiro Cleiton. Ele estava tão ligado e focado em observar o adversário que acabou esquecendo de olhar à sua volta. No tiro de meta, o defensor, ao recuar, acabou atropelando uma placa de anúncio. E aos 25 minutos do segundo tempo, o Bragantino passou a jogar com um jogador a menos. Após Luan Cândido, o autor do gol, acertar um tapa no rosto de Mateuzinho, o juiz dá um cartão amarelo. Mas o VAR entrou em ação mais uma vez e mostrou o lance, que era para cartão vermelho. E assim, o juiz acabou acatando a decisão do VAR. Com isso, os cariocas começaram a buscar os espaços. Marinho arriscou pela esquerda, de fora da área, e Cleiton foi buscar no canto direito. Sufoco nos minutos finais para o Braga. Arão é lançado na área e cabeceia no canto esquerdo de Cleiton. Atento, o goleiro fez uma ótima defesa, fechando o gol para o time da casa. Depois de 9 jogos sem vencer, o Bragantino conseguiu se reabilitar e conseguiu se segurar com um homem a menos em campo e venceu o Flamengo pelo placar de 1-0. E acho que é uma vitória importante, uma vitória que nos ajuda a ter a volta da confiança, nos ajuda a respirar um pouco, mas que tem que ser um início. A gente sabe que tem condição de entregar muito mais do que a gente vinha entregando e o papo ao final é esse, que a gente possa retomar o caminho das vitórias, não apenas da vitória. E o Maurício Barbieri, né, ele foi questionado, inclusive nessa entrevista coletiva, porque o Bragantino vinha de 9 jogos sem vencer, 9 jogos sem conseguir uma vitória, e isso, aliás, com 4 derrotas, né? 4 derrotas. Saiu da Sul-Americana, foi desclassificado também. Aliás, Sul-Americana perdeu o título e foi desclassificado na Libertadores. E aí ele foi questionado com relação ao trabalho que é desenvolvido no Red Bull Bragantino, que por muito menos treinadores já foram demitidos nessa temporada 2022 e ele segue no cargo. Vamos ouvir o que ele respondeu. Eu acho que nesse momento o clube é as duas coisas, é exemplo e é uma ilha. Porque é um exemplo ainda isolado, ainda é um exemplo tímido. Eu espero que a gente possa ver muito mais exemplos como esse. Porque o correto é que a avaliação seja feita em cima do trabalho, não só em cima dos resultados, né? É claro que o trabalho tem uma influência enorme no resultado, mas muitas vezes essa relação não é direta. Tem uma série de outras coisas envolvidas e a gente acaba se deixando levar e acaba muitas vezes
não deixando germinar ou até matando histórias que poderiam ser muito mais bonitas se o tempo fosse respeitado. A gente sabe que o futebol é envolto de emoção, principalmente da maneira que nós somos como cultura, né? Mas qualquer profissional em qualquer área vai enfrentar momentos de dificuldade, vai enfrentar momentos de oscilação, vai enfrentar momentos em que ele precisa olhar, refletir, de repente mudar algumas coisas. Isso faz parte do crescimento de todos nós. Só uma correção, 6 derrotas, né? 9 jogos sem vencer, 6 derrotas e 3 empates, além de ter perdido a Sul-Americana e também foi desclassificado da Libertadores. Uma rápida análise aqui do que disse aí o Maurício Barbieri sobre essa questão da permanência do treinador, cultura do Brasil de sempre demitir o treinador. Você viu que ontem, né, quem não acompanhou, estivemos aqui com o Zago, e ele disse exatamente as mesmas coisas, né? Que é o pessoal que não está preocupado com o resultado, mas sim com o trabalho. E é isso que tem que ser analisado pelos dirigentes. A grande maioria dos dirigentes brasileiros precisam ter como exemplo esse pessoal aí do Red Bull, que sem dúvida nenhuma acredita, confia, e não é o trabalho resultadista, longe disso. É o trabalho na execução daquilo que está acontecendo e seguir sempre o planejamento. E esse time do Red Bull aí, ó, eles têm uma cartilha. Não é só o Maurício Barbieri, não. É todos da base também seguindo a mesma linha de pensamento e a mesma linha de trabalho. Parabéns pela gestão do Red Bull. É como uma empresa, né? Você tem que saber qual é o objetivo que você vai alcançar. Tem alguns clubes que eles têm como meta a revelação de jogadores. Outros têm conquista de títulos. Outros apenas permanência, fazendo as duas coisas, tentando o título, a melhor colocação e também revelação. O que pega, Batista, é que tem muita gente incompetente no futebol, decidindo no futebol. Eles não têm a mínima ideia o que é e como se faz futebol. Então o cara, por exemplo, tem aí, dentro do futebol de Campinas, se você pegar o jeito dos últimos treinadores de cada time, você vai perceber nitidamente que um tem a característica e o outro é completamente diferente. Por exemplo, então isso é falta de convicção. Você está contratando um treinador, um comandante, ele tem que ter o jeito do clube, a característica do clube e tem que ser entrevistado com cuidado para saber o que ele pensa sobre futebol. Então, o Bragantino hoje virou exemplo para o futebol brasileiro. Eu estou falando do trabalho só do Maurício. O trabalho é como se faz futebol, não é? É uma outra maneira. É exatamente o que ele falou, Batista. É uma ilha. É uma ilha. O Bragantino hoje é uma ilha dentro do futebol. Ele tem essa característica e trabalha desse jeito. O restante é muito diferente. E o goleiro Cleiton caiu, hein? Caiu o goleiro Cleiton. Caiu. Eu acho que foi uma malandragem gigantesca. Ele foi para trás, estava valorizando, o Flamengo estava em cima, olha lá. Você acha que o cara vai tropeçar numa placa de espuma ali, cara? É ali a zona dele, olha lá. Opa, vou cair para ganhar mais 30 segundos. Ela ficou rolando. Caiu. Isso aí é um jeito de fazer uma cera inteligente. Olha isso aqui. Olha o especialista aqui da cera. Aqui, ó. Tinha que fazer. Pô, pensa o que o CH falou agora, pô. Jogo com o Flamengo. Olha lá. Ganhando o jogo 1-0. Flamengo em cima. Você vê que, se puder voltar a imagem, ele vai dando aquela olhadinha assim, ó. Se a placa tivesse atrás da pênalti ali, ele ia até tropeçar. Você vê que ele dá uma olhadinha, quer ver? Vai voltar a imagem aí depois dá um migué lá. Malandro. Olha lá, quer ver? Olha lá a olhadinha, olha lá. Boa, Cleiton. Cleiton, muito boa. Né? Dizem aí boa que o Jorginho tá fazendo escola, mas não. Eu gostava de uma cerinha, claro. Mas essa daí foi boa, Cleiton. E quem que acertou o palpite do jogo? Raimundo Nonato. Ronaldo. Eu só quero falar o seguinte, ó. Você que está em casa, presta atenção no que eu vou falar. Todas as vezes que ele provoca palpites da equipe, pode perceber. Eu acerto. Guarani, Ponte, São Bento, Ituano e Red Bull. Para ele, todos ganham sempre, independente do campeonato. Uma hora ele vai acertar mesmo.